A passagem de Romanos 3 versículos 9 ao 20 deixa claro que a humanidade inteira está sob o domínio do pecado. Não há distinção entre judeus e gentios. Todos falharam em alcançar o padrão divino. As Escrituras afirmam que não há um único justo, ninguém que compreenda verdadeiramente ou busque a Deus por si só. A depravação é total. As palavras são como um túmulo aberto, a língua é usada para o engano. Há veneno nos lábios, a boca é cheia de amargura, os pés correm para a violência e a destruição. A miséria marca seus caminhos, o temor a Deus está ausente. A lei, na verdade, serve para fechar a boca de todos e mostrar a culpa universal diante de Deus. Ninguém pode ser justificado por suas próprias obras, pois a lei apenas revela a realidade do pecado. A raiz desse problema remonta à queda no Éden, onde a inclinação do coração humano se desviou para o mal. A única solução é a regeneração. Uma transformação radical que só a obra de Cristo pode realizar. Contudo, influências teológicas modernas têm distorcido e enfraquecido a doutrina do pecado. Isso abre caminho para a aceitação do pecado em muitos círculos que se dizem cristãos. É crucial examinar os perigos dessas teologias para a fé genuína. Tito 3 versículos 5 e 6 nos lembra que a salvação não vem por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. Isso ocorre através da regeneração e renovação do Espírito Santo, derramado abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo. A ruína causada pelo pecado de Adão é universal, mas a regeneração em Cristo é poderosa e eficaz. A palavra pecado tem raízes que significam errar o alvo, hebraico chatá, e erro moral, grego hamartia. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei divina, uma rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. É mais do que errar o alvo, é escolher o alvo errado. É a condição natural do homem não regenerado, e só pode ser superada pelo novo nascimento. A reconciliação com Deus só é possível em Cristo, segundo Coríntios 5 versículos 19, 1 João 3 versículo 4. A extensão universal do pecado. O ser humano foi criado em perfeita inocência com livre-arbítrio. Mas a escolha de desobedecer a Deus no Éden corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão não é apenas um mau exemplo, mas uma condição inerente à natureza humana. Essa condição é transmitida a todos os seus descendentes. Todos nascem com essa inclinação. A boa notícia é que, apesar da corrupção, a natureza humana pode ser regenerada pela fé em Cristo. Romanos 3 versículo 24, 2 Coríntios 5 versículo 17. Quando vemos pessoas influentes sugerindo que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar à modernidade, estamos diante de uma visão distorcida do pecado. Há uma recusa em aceitar a verdade bíblica fundamental. O homem é pecador por natureza, e precisa de arrependimento. Enfraquecer a doutrina do pecado leva à aceitação do que a Bíblia condena. A queda resultou em uma corrupção total da natureza humana, mental, moral e espiritual. Todas as áreas do nosso ser foram afetadas. Essa corrupção impede que o homem tome a iniciativa na regeneração. Ele só pode ser libertado do pecado após ser convencido pelo Espírito Santo. A libertação não é um esforço humano, mas um presente gratuito de Deus. Romanos 8 versículos 7 e 8, João 16 versículo 8, Efésios 2 versículos 8 e 9. Entender a gravidade do pecado é crucial. Ele é uma ofensa contra Deus, afeta toda a criação. Até o menor pecado tem consequências eternas. O único remédio é a morte de Cristo na cruz. A teologia do pecado social, originada nos concílios católicos de Medellín e Puebla, argumenta que o pecado é construído por estruturas opressoras. Como pobreza, injustiça e desigualdade, a redenção então não se limita ao espiritual, mas exige a transformação social. O pecado é deslocado da esfera moral para a econômica e social. Em vez de tratar a causa, foca-se nos sintomas e a solução é vista na resolução de problemas sociais. Isso é uma clara distorção do ensino bíblico. Mateus 23 versículos 27 e 28. A teologia da libertação, influenciada pelo pensamento marxista, busca libertar os oprimidos das estruturas sociais. Surgida com Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff, essa teologia desvia o foco das doutrinas bíblicas sobre a libertação do pecado. O foco se desloca para a indignação social e a libertação da injustiça. Desse movimento, surgem teologias de emancipação de gênero, sexualidade e raça. O resultado é a redução da fé cristã
a uma militância política socialista, onde as pautas progressistas se sobrepõem aos valores morais do reino de Deus. O Evangelho é transformado em inconformismo e assistencialismo. 1 Coríntios 15, versículo 19. Filipenses 3, versículos 18 a 20. O liberalismo teológico, surgido após a Reforma Protestante, coloca a razão acima da revelação divina. Questiona a inspiração e a autoridade das Escrituras. Considera os milagres como mitos. Reinterpreta as doutrinas da fé. A mensagem da salvação que envolve arrependimento e mudança de caráter é substituída por uma visão progressista que enfatiza a transformação social através do marxismo. O pecado é relativizado, o ecumenismo é promovido, e todas as experiências espirituais são consideradas válidas. 2 Timóteo 4, versículo 3, essas teologias do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico são consequências da distorção da doutrina bíblica do pecado. A crise ética e moral, a ética e a moral, são os valores e a prática que guiam a conduta de uma pessoa. Um cristão deve refletir o caráter de Cristo em obediência aos princípios bíblicos. A relativização do pecado leva a desvios de caráter. 1 Pedro 1, versículo 15. Romanos 12, versículo 2. A imoralidade sexual, a distorção da doutrina do pecado, impulsiona a imoralidade sexual. A liberdade de escolha sobre o corpo é usada para justificar o sexo antes e fora do casamento. A homossexualidade é normalizada e a castidade é vista como opressão. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a santidade é negligenciada. Romanos 1, versículos 24, 26 e 27. Hebreus 13, versículo 4. A profanação da vida. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada, originada em Deus, inviolável e digna de valor. O corpo deve ser cuidado e preservado. A banalização do pecado promove ideologias que desprezam a santidade e a dignidade humana. A autonomia sobre o corpo é defendida sem limites éticos ou morais. O slogan, "Meu corpo, minhas regras", reivindica o direito ao uso de drogas, prostituição, aborto, suicídio e eutanásia. O corpo, templo do Espírito Santo, é profanado. 1 Coríntios 6, versículo 19. Romanos 1, versículo 25. Efésios 5, versículo 29. A normalização do pecado resulta em crise ética, imoralidade e profanação da vida. A igreja não é apolítica nem sensível às desigualdades sociais, mas o mal primário a ser combatido é o pecado. O crente regenerado pela fé em Cristo repudia as injustiças contra o próximo, pois Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. A igreja atuante luta contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios 6, versículo 12. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe este espaço de aprendizado bíblico com seus amigos e familiares. Juntos vamos contribuir para um mundo melhor. Deus abençoe a todos.